Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Gostaria de deixar para sua meditação no dia de hoje, o primeiro dia da semana, quando Cristo ressuscitou. É o dia que nós separamos, um período para reunirmos, como igreja, para comemorar o primeiro dia da semana. O primeiro dia ele venceu a morte. E eu gostaria de conversar justamente com você sobre isso, sobre justificação. Você conhece justificação? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Quais os termos que a Bíblia usa? Quais as legalidades que ela tem? Eu vou ler o primeiro versículo em Romanos 5, versículo 1, está escrito assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus, mediante a fé, por causa das nossas obras? Não, pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. A paz que nós temos com Deus, que antes éramos inimigos, se tornou uma paz que temos com Ele por causa de Cristo Jesus. Ou seja, justificados por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Mas, Alessandro, me explica melhor. Deixa eu explicar para você. A Bíblia, toda ela é escrita em termos legais, em termos forense, como se você estivesse num tribunal. Deus, ele é justo, ele vem cumprir toda a justiça. Você lembra que Jesus disse para João Batista que se cumpra toda a justiça? Porque João Batista disse para ele: mas sou eu que te batizo, ou seja, que se cumpra toda a justiça. Por que isso Jesus estava falando? Porque Jesus se encarnou, é o verbo que se fez carne, e teve que cumprir toda a demanda da lei, toda a justiça. Mas Deus, ele podia terminar com Satanás e com tudo que nos aflige de uma hora para outra? Sim. Com o poder dele? Sim. Mas e por que ele não termina? Porque ele tem que cumprir toda a justiça para você entender o que é a salvação. Vamos usar os termos aqui para você entender. É como se fosse no tribunal. A Bíblia fala de juiz? Fala. Juiz é Deus. Ela fala de acusador? Fala. Em Satanás. Fala de advogado? Jesus. E fala de culpados? Nós. Entendeu o termo? Forense. Forense quer dizer de fórum, tribunal. E ali precisa ser mostrado e provado quem é o culpado. Então o juiz, ele está ali para dar a sentença. Não tem como não ter sentença, irmãos. Precisa dar a sentença. O acusador, que é Satanás, ele vem provando que toda a raça humana pecou. E ele mente? Não. Ele está falando a verdade para o juiz. Olha, ninguém merece. Está todo mundo em pecado. Todo mundo merece condenação. Todo mundo merece fogo do inferno. Está escrito na Bíblia, em Romanos, vai dizer sobre o primeiro Adão. Mas qual é a justificação de Satanás? Você lembra? O primeiro casal pecou e esse pecado cai para a raça humana inteira. O salmista Davi vai dizer: olha, em pecado me gerou minha mãe, fui gerado em pecado. Ou seja, não que ela tivesse cometido algum adultério contra o pai de Davi, não, é que já nascemos pecadores por causa do pecado da queda de Adão. É aí que Satanás, lá no jardim, envolveu o casal e os fizeram pecar. Então isso cai para todos nós. Então o que é que Satanás, entenda, um exemplo, no tribunal está falando para o juiz? Eles são pecadores, merecem o inferno. O advogado, que é Jesus, está defendendo a minha causa e a sua. Amém? Perante ao juiz, porque quem acusa tem que ter um ônus da prova. E Satanás está provando que somos pecadores. Está acusando. Está trazendo provas. Provas certeiras que somos pecadores. O texto bíblico vai dizer isso. E não tem defesa. O juiz precisa punir pecado. É quando o advogado entra em ação. Mas só que esse advogado, ele não é um advogado qualquer, fisicamente, que vai lá defender a minha causa e a sua no tribunal. Sabe, olha só, eu tenho aqui as provas e vou tentar defender. Porque não tem defesa. Não tem defesa. É verdade que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus.
É isso, estamos mortos em delitos e em pecados. Satanás está usando isso e o juiz precisa punir pecados. Só que o advogado, ele não tem como provar juridicamente que isso está errado. Está certo. Mas só que esse advogado, queridos, ele mesmo é que vai se tornar justiça por nós. Explica, Alessandro. Isso. Esse advogado nasceu, encarnou, viveu entre nós e pagou o escrito de dívida que era contra nós e encravou na cruz do Calvário. Então, como é que o advogado hoje nos defende? Ou nos defendeu antes da cruz e defende agora? Que a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado, né? É Cristo Jesus. Como é que ele defende? Ele não tem uma prova por fora. Ele vai dizer que ele mesmo se fez pecado. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo me justificou a ti. Destronando assim a Satanás. Alessandro, explica melhor. O juiz, ele precisa, queridos, punir pecados. O juiz, então, pune quem? Ele pune ao advogado, ao próprio filho. Porque a sentença precisa ser cumprida. O acusador está acusando eu e você que somos pecador. O juiz precisa nos punir. Mas o advogado não é um advogado qualquer. Ele entra no meu e no teu lugar e sofre a punição que tinha que ser minha e sua. Assim satisfaz toda a justiça do juiz, que fere o advogado, ou seja, que fere o seu próprio filho na cruz do Calvário. Isaías vai dizer, Isaías 53, que agradou a Deus fazê-lo moê-lo e enfermar por causa de nós. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. É isso que está acontecendo. Então esse advogado que veio, encarnou, viveu como homem aqui, sofreu na cruz do Calvário, ressuscitou e foi assunto ao céu, está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Quando eu e você tropeçamos, o advogado está do lado de Deus e Deus olha para o advogado diz, justificado. O documento está aqui, ó. Pode olhar para ver se ele não tem a marca do meu sangue. Você lembra no Antigo Testamento? Quando o anjo da morte foi passar para cumprir justiça no Egito, o texto vai dizer que Moisés aspergiu um sangue nas portas, não é isso? E quando o anjo da morte passou e ele via o sangue nas portas dos hebreus, ele passava direto. É isso. Quando eu e você tropeçamos, Deus olha, não olha mais para você. Ele olha o sangue. Sangue que nos purifica de todo pecado. Isso. O sangue que te lavou e te remiu. Isso. O sangue que te salvou, que te purificou. Satanás não mente quando diz que você ainda é um pecador. Sim, eu também sou. Mas só que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu não me agrado do pecado. O pecado ainda está em mim e vai até o final da minha vida, porque ainda existe o eu do Alessandro. Ainda existe a carne que pulsa e limita e briga contra o espírito. Quando Satanás, agora não mais no tribunal, porque ele já está derrotado, ele vai ser destruído em Apocalipse 19. Não há uma guerra lá. Há uma destruição dos inimigos de Deus. Toda vez que ele for acusar, agora não diante do tribunal, acusar aqui, ó, na minha mente e na tua, está em Efésios 6, na minha mente e na sua. Lembre-se e diga para ele, agora mesmo, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho um advogado que advoga a minha causa, mas ele advoga a minha causa porque ele cumpriu tudo no meu lugar. Por isso ele é o meu advogado fiel. Por isso que quando você, queridos, que está aí, tropeçar e pensar que é o fim, e Satanás te acusar na sua mente e dizer que está perdido, que está acabado, lembra, você tem um advogado. Ele fez justiça por você e te justificou diante de Deus. Para encerrar, eu vou deixar o texto para você ter mais certeza do que eu estou te falando. Continue em Romanos 5.
Está assim, ó. Romanos 5, 19. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, tá? Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, ou seja, muitos se tornaram justos pela obediência de Cristo Jesus, o seu advogado, que cumpriu toda a demanda do juiz e pagou o preço. Você hoje é justificado. Isso não sai mais dos olhos de Deus. Quando Ele te olha, Ele já não olha você, Ele olha Cristo Jesus. E a pergunta que eu te faço e peço para você escrever aí embaixo. Muitas pessoas ensinam de outra forma. Cristo pagou um preço. Não tem uma música que diz, foi pago um alto preço? Sim, foi pago. O resgate. Para quem Ele pagou? Muitas pessoas dizem que foi para Satanás. Será que foi? Foi pago para o juiz, queridos. Não em forma de dinheiro, mas com a própria vida. Para que você nele, hoje, tenha vida. E no porvir, a vida eterna. Não esqueça disso nunca mais. Graça e paz.